Gente, estou muito animada hoje. Hoje a gente vai fazer um compilado de todos os conteúdos que rolaram nessa semana, de tudo que aconteceu, que a gente conversou por mensagem, todos os materiais que a gente conversou. A gente vai fazer um resumão global do que aconteceu nessa semana. E ainda não acabou, tá? A gente vai ter ainda mais conteúdos rolando e vamos ter ainda mais uma terceira aula nessa semana, que é a semana da odontologia do sono. Gente, a aula de hoje vai ser top, tá? Eu separei alguns materiais legais. Quero explicar, primeiro tirar todas as dúvidas que todo mundo tiver sobre o tratamento do sono, sobre o tratamento do ronco. E explicar para vocês quais são os tipos de aparelho que eu gosto mais, os tipos de intercorrência que podem acontecer, como que você faz o manejo do paciente, tá? Principalmente assim, por exemplo, primeira coisa que a gente tem que compreender no tratamento do ronco, que não é o aparelho o centro de tudo, né? E a comunicação com o paciente não é uma comunicação de vamos escanear ou vamos moldar para fazer a plaquinha do ronco. Doutora, você faz a plaquinha do ronco? Você faz o aparelho do ronco? Ah, é porque eu quero um aparelhinho que para de roncar. Se você for nesse nível de plaquinha, do aparelhinho, de moldar, mandar para o protético para colocar o aparelhinho que para de roncar, você vai trabalhar num nível de superficialidade em um tema que é um tema profundo e complexo, tá? Então, o nosso objetivo aqui, com a semana do tratamento do ronco e apneia obstrutiva do sono, que não acabou, né? Hoje é a nossa aula 2, né? E a gente tem mais uma terceira aula que vocês vão ficar sabendo no final dessa aula aqui. A ideia da semana do tratamento da odontologia do ronco são alguns conceitos importantes aqui. Primeiro que eu queria passar para vocês, tá? E isso é uma questão, assim, é uma obrigação social e uma obrigação, eu diria, até filosófica de vida, tá? Transmitir para vocês duas coisas importantes, tá? Que eu que estou lendo muita literatura científica internacional, de fora do Brasil, livros de odontologia que são publicados fora do Brasil, né, Estados Unidos, Canadá, eu sinto que é um dever, né, do Power Doctor trazer o que a gente chama de informação cutting edge, né, da informação científica atualizada e compartilhar essa informação de uma maneira rápida e direcionada para a prática clínica, né, para os colegas do Brasil. Então, dois comprometimentos eu tenho aqui que são muito importantes, tá, para a gente. Primeiro comprometimento, vocês todos entenderem que o mundo todo, os médicos, os cardiologistas, os otorrinos, dentro do Brasil e especialmente fora do Brasil, a comunidade médica como um todo está muito preocupada com a saúde da população e o envelhecimento da população, que junto com o envelhecimento vem, o que vem junto com o envelhecimento? Vem a necessidade dessas pessoas viverem com qualidade de vida. Então, médicos, cardiologistas e otorrinos do mundo, Estados Unidos, Canadá, falam muito sobre, caramba, o que nós vamos fazer com tanta gente roncando e dormindo mal e sofrendo com ronco e apneia do sono? O que vamos fazer com essas pessoas? E mencionam o cirurgião dentista na literatura médica, na literatura científica, tanto em artigos publicados no PubMed, como em livros publicados fora do Brasil, de medicina, de odontologia, como em notícias públicas, né, publicadas em agências de notícia, mencionam o cirurgião dentista como alguém legal que pode ajudar a fazer a população morrer menos, ou sofrer menos acidente, ou preservar a saúde cardiovascular das pessoas, né? Ou seja, o cirurgião dentista é visto como um cara para trazer a esperança para o ronco e para a apneia obstrutiva do sono. E a American Dental Association,
Eu andei colocando uns prints aí da ADA. A American Dental Association postou tipo um apelo público, né? Dizendo que cirurgiões dentistas do mundo coloca na sua anamnese clínica, tá? Coloca na sua anamnese clínica perguntar se o seu paciente ronca ou se o seu paciente faz apneia. E se você não souber tratar, encaminhe esse cara para tratamento. E a American Dental Association, a ADA, fez esse apelo público, uma publicação geral para os dentistas dos Estados Unidos e Canadá, não só porque está preocupado com a saúde da população, claro que eles estão, mas por quê? Porque tem levantamentos que provam que o custo para a saúde pública como um todo do paciente do roncador é um custo que está se tornando alto. Por quê? O paciente que ronca, ele desenvolve uma série, ele desenvolve um círculo de catástrofes em volta dele. O paciente que ronca, ele dorme mal, e aí ele tem uma obstrução na entrada do ar, tá? Ele tem uma obstrução na entrada do ar. Maravilha. No momento em que ele tem a obstrução da entrada do ar, a gente fala que ele tem uma hipóxia intermitente. O que é hipóxia? Hipóxia é a redução da oxigenação e intermitente, porque ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu vou falar daqui a pouquinho que existem as obstruções que são retroglossais, bem na orofaringe atrás da língua, e a obstrução que é retropalatal, que ela pega mais a região do palato mole. Sendo que a maior parte das obstruções é mista, envolve um pouco de retroglossal e retropalatal, tá? Mas a retroglossal é a mais comum, tá? Isso que é bem interessante. E a Michelle comentou aqui, se surpreendeu com a quantidade de adultos e crianças que roncam. E, Michelle, a nossa semana aqui do tratamento do ronco e da apneia do sono, ela é focada em adultos, né? Por quê? Porque o tratamento de adultos, eu vou mostrar aqui a polissonografia, o aparelho, ele é um tratamento que o manejo clínico é importante, é sério, é fantástico e pode ser realizado por qualquer cirurgião dentista, independente da especialidade. Já o manejo da criança que ronca, ele acaba sendo um pouco mais direcionado para o odontopediatra e o ortodontista. Então, não foquei nesse aspecto agora aqui, até porque a criança, a gente vai entrar em algumas questões de adenoide e tal, então eu deixei, né, o tema em criança para um outro momento. Mas é interessante a sua colocação e você se surpreendeu com a quantidade. E sim, no estudo que eu vou abrir aqui do TUFIC, ele mostra que 46% da população de São Paulo, acima de 40 anos, ronca. E ele cita, tipo, 1 em cada 3 pessoas. Na última aula, a gente fez um levantamento aqui, né? Inúmeras pessoas que estavam presentes aqui na nossa live, né? Na nossa última live, os próprios colegas, ou maridos, ou esposas, né? Roncavam. E tinham, assim, tem casos entre nós, né? Profissionais da área da saúde, que dirá, então, né? Entre os pacientes. E isso é um ponto grave, porque o que me preocupa muito é que o ronco, muitas vezes, ele não é muito levado a sério. E é a sua obrigação como profissional da saúde colocar na sua anamnese e aconselhar o seu paciente a levar a sério esse tratamento. Porque o ronco e a apneia obstrutiva vão abreviar a vida do seu paciente. A hipóxia intermitente, que são as paradas respiratórias intermitentes, que ocorrem durante a noite, geram uma quantidade de efeitos devastadores em cadeia na vida do sujeito. Então, eu vou abrir aqui a nossa tela, porque eu quero mostrar para vocês aqui algumas imagens importantes para esclarecer, né, todo o funcionamento do ronco e da apneia obstrutiva e especialmente, deixa eu abrir aqui para vocês uma coisa, colocar a importância
da oportunidade em termos de saúde clínica e em termos mercadológicos que representa para a odontologia. É um dos momentos mais importantes que o cirurgião dentista está vivendo em termos de manutenção da vida, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Quem acha, né, que a odontologia é uma profissão que não é responsável pela vida das pessoas, nesse momento, né, vai se dar conta que está enganado, né? Por quê? Aqui, compartilhou, ó. Por quê? Porque nós somos, sim, responsáveis pela vida das pessoas. Essa imagem aqui, ela é interessante, tá? Porque ela está mostrando abaixo de 60 anos, tá? Abaixo de 60 anos, estamos falando aqui de homens e mulheres, tá? Você tá vendo aqui prevalência do ronco, tá? Em porcentagem da população. E aqui está dividido em suave, moderado e severo, tá? Ótimo, daqui a pouco eu coloco essa. Uma das nomenclaturas que eu acho importante sempre colocar é essa, que eles chamam de Sleep Related Breathing Disorders. As desordens relacionadas aos distúrbios de respiração do sono, tá? Isso envolve ronco primário, ronco moderado, apneia inicial, apneia leve, moderada e apneia severa. Lembrando que o cirurgião dentista consegue performar com muita autoridade, muita resolutividade nos casos de ronco e de apneias leves e moderadas, tá? Nosso tratamento, ele só não performa com autoridade nas apneias graves. Mas você vê aqui, nesse gráfico, que o percentual é pequeno das apneias severas nos pacientes abaixo de 60 anos. Nos pacientes acima de 60 anos, você vai ter um percentual alto de severidade em homens. Porém, em mulheres, a gente tem um percentual baixo de severidade. E isso é muito interessante. Por quê? Por que os homens têm um percentual baixo, tem um percentual de severidade maior? Porque os homens tendem a acumular gordura nessa região mais alta do organismo. Hormonalmente, a estrutura masculina, os hormônios masculinos fazem com que o acúmulo de gordura ocorra mais na região do tórax. E os hormônios femininos fazem com que o acúmulo de gordura ocorra mais na região de quadris, né? Para procriação, para reprodução. Então, você observa o seguinte: se a gente só for pensar em pacientes mulheres, tá? Vamos pensar em pacientes mulheres. A maior parte das mulheres abaixo de 60 anos e acima de 60 anos podem ser tratadas com um aparelho intraoral do ronco. Você vai dizer, agora você vai pensar assim, tá, Marina, mas Andresa, eu vou falar hoje, vou mostrar como que nós, cirurgiões dentistas, vamos tratar esses pacientes, tá? Fica aqui comigo. Mas você está pensando o seguinte, Marina, mas você vai usar estatística, então, para saber quando que o seu aparelho, quando que a terapia da odontologia vai ser eficaz no tratamento do ronco e da apneia? Você vai usar estatística? Não, não vou usar estatística. Nós vamos usar o exame de polissonografia que nós vamos aprender a ler e interpretar, tá? Por quê? Porque você vai pedir a polissonografia para o seu paciente e você vai saber se ele está tendo uma apneia grave ou se ele está tendo uma apneia moderada ou leve, se ele tem um ronco primário ou não. E tudo isso você vai saber interpretar, tá? Agora, os homens, você está vendo aqui que você chega no índice de severidade, né? Apenas estatisticamente, esse grupo é maior
nos pacientes acima de 60 anos. Então, significa que a maior parte da população que ronca, que representa 1 em cada 3 pessoas acima de 40 anos, a maior parte, aproximadamente em torno de 75% das pessoas que roncam acima de 40 anos, quem vai tratar é você, cirurgião dentista. Se você não tratar, essas pessoas permanecerão sem tratamento e terão as suas vidas abreviadas. Elas vão sofrer de obesidade, elas vão sofrer de diabetes, elas vão sofrer de problemas cardiovasculares, elas vão sofrer acidentes de carro, elas vão sofrer de depressão, de disfunção erétil. A vida é um caos. Ela começa e você vai falar: ah, mas o meu marido, meu vizinho, meu amigo ronca e ele tá super bem. Agora, por enquanto, porque estes efeitos, eles são cumulativos. Você pode roncar 1 ano e aguentar, o seu organismo aguenta 2 anos, no 3º ano, no 4º ano, a conta começa a aparecer. E, basicamente, quero mostrar aqui, basicamente o ronco, ele vai afetar, o ronco e a apneia do sono vai afetar 3 áreas principais na vida dos nossos pacientes, dos nossos amigos, né, dos nossos familiares que roncam, tá? Vai afetar 3 áreas, tá? A primeira, tá? Deixa eu só abrir aqui o slide que eu quero mostrar para você. Vai afetar 3 áreas. E cada pessoa tem uma área que afeta mais. Cada pessoa vai ter uma área que afeta mais. Então, terão pessoas que vão sentir mais impacto na mente. Tem pessoas que vão sentir mais impacto de doenças cardiovasculares e pessoas que vão ter mais impacto na vida social, tá? E o que é interessante, né, que a gente vai detectando ao longo dos anos e que vocês vão ver que eu vou detalhar bastante com vocês na evolução, e a gente ainda tem mais uma aula da semana do ronco e apneia do sono, que eu já vou falar que vai acontecer, no final dessa aula eu vou falar, é que muitas vezes os pacientes, eles vão te procurar, por quê? Porque eles estão com problemas sociais por causa do ronco, né? Eles estão com problemas sociais, a esposa está reclamando, o marido, eles estão sentindo dificuldades sociais, né? Dificuldades de relacionamento, constrangimento, mas o ronco traz muito mais problemas do que o problema social. Geralmente é isso que vai motivar a busca pelo seu tratamento, tá? E, inclusive, vocês vão ver, né, que quando eu detalhar a oportunidade, vocês vão ver que a gente vai oferecer, inclusive, posts de Instagram e posts para você usar nas suas redes sociais para divulgar isso com autoridade para os seus pacientes. O que a gente sabe, né, que é importante sempre você esclarecer para os seus pacientes, é que o ronco, ele é originário da vibração dos tecidos da garganta, decorrentes da queda do palato mole, da base da língua e da epiglote que caem na área da orofaringe. No momento que o indivíduo vai respirar, o ar entra pelo nariz ou pela boca e esse ar vai passar para os pulmões pela orofaringe e no momento que ele vai passar, esses tecidos estão obstruindo essa área e essa obstrução, junto com a força para fazer a puxada do ar, faz com que esses tecidos vibrem e a vibração desses tecidos é que produz o ruído do ronco. E a gente chama de hipopneia. O que é hipopneia? É a redução desse espaço para a entrada do ar. Quando o espaço está reduzido, é chamado de hipopneia. E quando o espaço está ausente, e que é a situação que os tecidos bloquearam completamente a passagem do ar, nós chamamos de apneia. Ocorre que, olha só que legal, hoje em dia existe como diagnosticar se a maior parte da obstrução está acontecendo porque a língua cai aqui na área da orofaringe ou porque o palato mole está caindo na área da orofaringe.
E quando o bloqueio é muito mais retroglossal, atrás da língua, o nosso aparelho é muito eficiente. Quando o bloqueio ele tem envolvimento da área retropalatal, o nosso aparelho já não é tão eficiente, tá? Porém, a maior parte é retroglossal ou mista. Então, você vai ter, se diagnosticar corretamente, um índice de eficácia bem significativo, tá? E é importante compreender que a redução do espaço tridimensional da área da respiração, que é a área retropalatal ou a área retroglossal, é que vai produzir o ronco, que é a redução do espaço disponível para esses pacientes respirarem. E tem gente que fala, Marina, mas isso acontece por causa da gordura, né? Doutora, eu tô roncando porque eu engordei. Se eu emagrecer, eu vou parar de roncar. Não necessariamente, tá? O tecido adiposo na base da língua realmente altera a posição da epiglote e reduz o espaço tridimensional para a passagem do ar. Mas existem muitos pacientes que são magros e que roncam, pacientes que não têm o índice de massa corporal alterado e que roncam. E com frequência, a obesidade ela é vista hoje também como uma consequência do ronco e não apenas como uma causa. E muitos pacientes, a perda de peso não vai ser o suficiente para a redução do ronco. E mais, muitos pacientes que estão acima do peso não conseguem perder peso porque justamente eles roncam. E vocês vão ver que o ronco diminui a produção dos hormônios da saciedade, tá? Especialmente a grelina. Então, o paciente que ronca, que tem redução da circulação de oxigênio durante a noite, ele come mais porque ele tem mais fome durante o dia. E ele entra em um ciclo, que é um ciclo de problemas, porque ele dorme mal, aí ele acorda cansado, aí ele acorda cansado, ele não tem disposição para fazer exercício, aí ele, como ele passou falta de ar a noite inteira, ele acorda estressado e com fome, e ele come mais. Aí, como ele tá cansado, ele faz menos exercício, então ele come mais, daí ele engorda. Como ele engorda mais, ele acaba roncando mais. E aí, como ele ronca mais, ele dorme pior. Então, o ronco, a obesidade, o sedentarismo, a predisposição para diabetes, todos estes são agentes coadjuvantes. Olha, os médicos entenderam e assim, muitos estão preocupados, né? Muitos estão encaminhando pacientes, inclusive essa semana eu recebi vários pacientes encaminhados por médicos, porém, enfim, existem médicos que ainda não, enfim, como todas as áreas, existem profissionais bem informados, profissionais não tão bem informados assim. Mas o que eu vejo fora do Brasil é a comunidade médica, a comunidade científica extremamente preocupada, porque o custo para os Estados Unidos e Canadá tem sido um custo muito alto, tá? Faltas ao trabalho, acidentes automobilísticos, acidentes na operação de máquinas, porque, como eu disse, o paciente que ronca, ele vai ter 3 impactos na vida. Primeiro, social, divórcio, afastamento, separação, constrangimento. Segundo, mental, o sono, gente, é um sono que não é reparador. Vou mostrar aqui a arquitetura do sono. O paciente que ronca e faz apneia, ele não fica no estágio 3 e no estágio REM, que são os estágios em que o seu cérebro descansa. Aliás, essa noite, eu que ando estudando muito arquitetura do sono, né, estágios de sono, essa noite eu sonhei bastante. E quando eu acordei de manhã, eu acordei feliz que eu tinha sonhado, porque eu sei da importância que o estágio REM, que é o único estágio que a gente sonha, né, a importância que isso tem para a consolidação da memória.
Então, quando eu acordo, quando eu vou dormir, eu penso, ai, tomara que eu sonhe. E acaba que eu acabo sonhando, né? Pensando que eu quero sonhar. Hoje, já dormindo, pensando na arquitetura do meu sono, pensando que eu quero ter um reboot da minha habilidade mental de memória. Porque o estágio REM, que é o estágio que a gente sonha, é o estágio onde o nosso cérebro faz uma faxina para fazer uma memorização, uma sedimentação de informações. E o estágio 3 é o estágio mais profundo, que a gente precisa ter um determinado percentual de horas de sono nesse estágio. Esse exame na polissonografia, todo mundo que fala, ai, quem estuda odontologia do sono tem que dominar a polissonografia, como se dominar a polissonografia fosse extremamente complexo, e não é. É importante, precisa olhar, precisa estudar, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você não vai precisa entender de eletrocardiograma. Não precisa entender. Por quê? Porque a polissonografia vem laudada. O eletrocardiograma e o eletroencefalograma, eles vêm laudados. O que você precisa entender é como os elementos do laudo da polissonografia, que é de saturação de oxigênio, que é ondas, arquitetura do sono, que é número de apneias por hora de sono e intensidade dessas apneias, você entender as informações do laudo da polissonografia para saber se o aparelho e se o tratamento, não é o aparelho, o tratamento da odontologia do sono, que é um tratamento de 6 meses, se o seu tratamento, que a gente preconiza, é eficaz para aquele paciente. É isso que você precisa saber, tá? Sim, nós teremos a oportunidade de alunos se matricularem no curso do método Power Doctor de tratamento do ronco-apneia obstrutiva do sono. Não é um curso de aparelho, porque nós não trabalhamos fazendo aparelho, nós trabalhamos tratando os pacientes, né? Exato. E desde o começo é importante que todo mundo se dedique, né? Se dedique para compreender que nós vamos ensinar os cirurgiões dentistas a tratar o ronco e a apneia obstrutiva do sono, fazendo várias ações, entre elas o aparelho. Nós precisamos, como profissionais da área da saúde, quem é Power Doctor já sabe disso, ter uma linguagem com o nível de respeito e complexidade que a nossa profissão merece. A gente não tapa buraco, a gente faz o tratamento da doença cárie. A gente não cola bracte, a gente faz o tratamento ortodôntico. A gente não faz plaquinha de bruxismo, a gente faz o tratamento da dor orofacial. A gente não faz plaquinha de ronco, a gente faz o tratamento do ronco e apneia obstrutiva do sono. Por quê? Porque plaquinha, se é para fazer a plaquinha, ele vai lá no laboratório de prótese direto, ele não precisa de você. Se ele precisa de você, é porque você é um ser pensante, que estuda, que está fazendo o que você está fazendo agora, estudando, diagnosticando, entendendo origem, etiologia, epidemiologia, laudo, para se situar e saber o que você está fazendo. De novo, odontologia do sono, sim, a gente usa o Biologix, tá? E o Biologix vai ser uma das ferramentas que a gente ensina detalhadamente a usar no nosso curso, tá? A odontologia do sono, gente, é uma área perigosa, porque se você não acerta bem o diagnóstico, você pode pegar um paciente grave e induzir ele a erro. E ela é perigosa também porque você vai transitar junto com médicos e otorrinos e cardiologistas na cura do paciente. Então, é um momento de você, meu colega cirurgião dentista, colocar literalmente o pau na mesa. Desculpa a minha grosseria no termo, mas vai ser bom porque vocês não vão esquecer.
Colocar o pau na mesa significa ter profundidade de conhecimento para ter sabedoria no que você está falando, para poder saber que você diagnosticou e interpretou os exames corretamente, sabe que o seu aparelho, que o seu tratamento está indicado para aquele paciente. E nós vamos transitar com esses outros profissionais, porque é uma doença que o tratamento é multifatorial. Então, você não pode ficar fazendo plaquinha sem saber o que você está fazendo, porque chega alguém, ó, e corta a sua cabeça fora se você fizer bobagem ou falar bobagem, ok? Então, este é o alerta e este é um insight importante. Tem pacientes que roncam e que têm apneia e que têm problemas esqueléticos e que talvez, num caso assim, onde você tem associado problema ortodôntico junto, e tem a indicação de cirurgia ortognática, tá? A gente tem problemas, fatores, então eu tô pincelando aqui a etiologia, tá? Do ronco e apneia obstrutiva do sono. Estou pincelando. Existem outros fatores etiológicos que agravam, como, por exemplo, perdas dentárias e desgastes dentários, quando o paciente perdeu DVO, né? Que o paciente perdeu dimensão vertical de oclusão. E, aliás, gente, eu falo, olha, eu fico arrepiada de ver, porque os dentistas estão, assim, tem tanto poder nas mãos, porque tem um conhecimento tridimensional da estrutura esquelética da face, como poucos profissionais têm. Quando você vê o paciente com a cara murcha, que afundou a dimensão vertical, a língua dele, ele fechou a dimensão vertical porque ele desgastou, porque ele perdeu, ficou com a face curta, com a cara afundada, ele não tem o que fazer com aquela língua sobe e escorrega na orofaringe quando ele dorme, porque ele já não tem espaço de cavidade oral para a acomodação da língua. Só o dentista consegue enxergar essa visão 3D da etiologia do ronco. Ah, doutor, eu não roncava, mas agora eu ronco. Bom, e eu sou magro. Aí você vai pensar, ah, magro não ronca? Claro que ronca. Ele já é retrognata de mandíbula, perdeu dentes, fechou a DVO, perdeu o espaço intraoral para a língua vai para onde? Para a garganta. A língua vai para a garganta. E você pode, aí o que acontece? Um paciente desse aqui, com ausências dentárias, paciente desse aqui, ele não consegue usar o CPAP, ele não consegue também tratar com o aparelho intraoral. E ele não consegue fazer nada, ele ronca e tem um infarto daqui a pouco e morre. É isso que acontece. Agora, a hora que você olha esse cara, você já fala, não, peraí, só um pouquinho, a gente vai tratar, a gente vai recuperar a sua DVO, a gente vai fazer enxerto ósseo, a gente vai reabilitar com cerâmica a tua boca inteira, e aí depois vamos colocar o aparelho intraoral para o ronco. Eu já recebi pacientes com perdas posteriores que roncavam e a queixa deles não era o ronco, mas na anamnese eu percebi. Eu já recebi paciente, gente, que a esposa estava lá fazendo harmonização facial, eu olhei para a cara do paciente e falei assim, você ronca? E ela olhou e falou, ele ronca um horror, a gente dorme separado já faz 2 anos. Eu falei, tá, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai examinar vocês dois, porque deixa eu mostrar o que acontece com o ronco. A hora que eu mostro um pouco do que eu vou mostrar aqui para vocês, e aliás, quem participar, né, da oportunidade que nós vamos mostrar na próxima aula, vai receber a apresentação pronta para mostrar para o paciente. A mulher reduziu o tratamento que ela ia fazer para o marido poder fazer o tratamento completo de enxerto ósseo, implante e depois o aparelho intraoral do ronco, porque eles perceberam que a preservação da vida do marido era mais importante do que a harmonização facial estética da mulher. Entendeu? Naquele momento. Então, cabe a você, é seu dever, é sua obrigação orientar seus pacientes, tá? E só o dentista tá olhando isso, cara. Só o dentista enxerga que o paciente perdeu o DVO e jogou a língua para a garganta, né? Claro que eu vou ensinar a interpretar a polissonografia, Raíssa. E é isso que eu venho falando. Não tem nenhuma complexidade, tá? Ó, numa situação de normalidade, a gente tem esse espaço aqui, tá? Intraoral para respiração.
Numa situação, neste caso, o paciente é obeso, tá? A gente não vai precisar pedir essa ressonância de exame de imagem em todos os casos. Aqui eu tô colocando para vocês visualizarem a redução, tá? Que a perda de DVO pode trazer para a acomodação do espaço da língua e para onde a língua vai quando a gente tem perdas dentárias e perdas de DVO. Então, você pode estar pensando, mas Marina, eu não sou reabilitador, eu sou clínico geral, qualquer especialidade, qualquer dentista sabe que o paciente perdeu dentes, que o paciente perdeu DVO, que o paciente tem retrognatismo mandibular. Você vai fazer um screening, você coloca na sua anamnese a presença do ronco. É seu dever, tá? Vejam que a gente pode ter obstrução na área nasal, na área retropalatina ou na área retroglossal, sendo que a mais comum é a área retroglossal e é a área mais eficiente. E o aparelho intraoral, como que funciona? Existem vários modelos de aparelho intraoral. Eu vou detalhar quais modelos eu gosto, quais eu não gosto. Eu já usei vários, faz 11 anos que eu faço esse tratamento, tá? E, no geral, todos eles têm o objetivo de posicionar a mandíbula avançada anteriormente, tá? Só que você tem que ter alguns cuidados. A oclusão do paciente, a ATM do paciente, o músculo masseter do paciente. Esse avanço não pode ser repentino, ele tem que ser um avanço gradativo. Você tem que ter todo um cuidado na definição do avanço máximo, tá? E eu uso uma técnica específica com um jig, de você analisar esse avanço e você planejar gradativamente o avanço que você vai fazer mensalmente, por isso que é um tratamento de 6 meses, tá? Marta, boa pergunta. Existem condições intraorais mínimas obrigatórias para que o paciente funcione. Nós temos que ter pelo menos 8 dentes sadios, naturais ou implantados, sem doença periodontal em cada arcada. Então, se o paciente tem 6 anteriores e inferiores, a gente não tem ancoragem suficientemente segura. Se ele tem 8 elementos que sejam alguns naturais, outros implantes, ou se ele usa prótese total suportada em implantes, funciona. Agora, prótese removível, prótese total sem ancoragem em implantes, realmente o tratamento não pode ser realizado sem que ele reabilite antes. Agora, eu já tive casos de pacientes que tinham dentes naturais, porém em condições dessas, de desgastes como essas daqui. E aí também a gente não tem ancoragem dentária para performar. E aí foram casos que muitas vezes os pacientes vieram indicados ou me procuraram para tratar o ronco e eu acabei fazendo uma reabilitação no paciente antes, né, com implantes, cerâmicas, recuperação da DVO, para depois utilizar o aparelho intraoral. E já aconteceu de eu recuperar DVO de pacientes e eles pararem de roncar, porque a etiologia do ronco daquele paciente, que era um ronco primário leve, com uma hipopneia leve, a etiologia era a perda da DVO, a perda da dimensão vertical de oclusão. Então, olha que interessante, né? A colaboração que existe, né? A correlação que existe entre a estrutura dentária, a estrutura vertical, a estrutura mandibular, e todo mundo, cardiologistas, otorrinos, todo mundo preocupado com o paciente que ronca, só que a faca, o queijo, o diagnóstico, o olho, a radiografia, ela tá na sua mão, meu amigo, ela tá na mão do dentista, tá? Então, seguindo, que eu quero mostrar aqui algumas outras coisas interessantes, tá? Por isso, quando a gente posiciona a mandíbula deslocada anteriormente, a gente consegue. O aparelho não é colocado na garganta. O aparelho, ele é colocado nos dentes. Então, aqui tem o desenho do aparelho, tá? O aparelho, hoje em dia, a gente faz a moldagem com silicona, a determinação da mordida construtiva, tem um jig específico para você
definir a mobilidade, para você estudar a TM do paciente. É uma cascata de diagnóstico, tá? Não é um diagnóstico assim, molda e manda fazer. Nada na odontologia é molda e manda fazer, ou molda, manda o modelo para o protético e pergunta para o protético o que ele acha. Não é essa odontologia que a gente está falando, tá? É a anamnese, consulta, exame clínico, solicitação de exames complementares, consulta de retorno. Definiu que nós conseguimos tratar, que o paciente se encaixa dentro dos critérios de seleção e diagnóstico do tratamento odontológico para a ronco-apneia obstrutiva do sono, moldagem com silicona, determinação da mordida construtiva com jig, o aparelho intraoral, ele é ancorado na arcada superior e inferior, né? E nós fazemos a titulação do avanço, ou seja, o avanço gradativo. Existe morte, sim, de parada cardíaca, não é que faltou oxigênio, ele morreu asfixiado, mas existe parada cardíaca e morte súbita de parada cardíaca relacionado à hipóxia intermitente, tá? Não é que faltou ar e ele morreu asfixiado repentinamente, não. Houve uma sobrecarga cardíaca acumulativa ao longo, né, de um determinado período de tempo, que gerou uma parada cardíaca durante o sono, né, por um estresse cardíaco repentino, tá? E isso já está bem documentado na literatura, né? Aí a gente vai aprender a definir, né, os fenótipos, ou seja, a circunferência do colarinho, né? A gente sabe que homens acima de 43 centímetros e mulheres acima de 40 já representam, né, fenótipos bem graves, né? Quais os exames que a gente vai solicitar? Camila, a gente solicita, vocês vão ver que na aula 3 eu vou explicar direitinho a oportunidade, né, do aprofundamento, para quem quiser ter o aprofundamento e a habilitação plena, né, de conhecimento para realizar o tratamento com plena segurança. Mas falando de uma maneira global, a gente tem que solicitar, primeiro, fazer um exame clínico odontológico bastante criterioso, especialmente em termos de saúde periodontal e presença, no mínimo, de 8 dentes naturais superiores e inferiores ou implantados, mas 8 elementos, né, que estejam em boas condições de saúde periodontal e odontológica, né, que eu digo, uma boa estrutura de coroa dentária, né, e uma boa estrutura de periodonto de suporte. Além disso, a gente precisa solicitar uma radiografia panorâmica, uma teleradiografia em norma lateral e um exame do sono, que pode ser uma polissonografia ou o Biologix. O Biologix é um aparelho muito legal que surgiu de uma startup brasileira que o paciente faz em casa, né? Ele utiliza um oxímetro de dedo, mas não é qualquer oxímetro, não é esse oxímetro que a gente usou e que ficou popular agora no Covid, tá? É um oxímetro mais elaborado, e esse oxímetro, ele desenvolveu um algoritmo, que baseado na oxigenação, esse algoritmo, e baseado em outras informações, esse algoritmo é capaz de calcular com uma precisão bastante significativa alguns outros elementos da qualidade de sono do paciente que estão correlacionados com a oxigenação. Basicamente, o que aconteceu? Eles pegaram dados de polissonografia e associaram que as variações na oxigenação medidas pelo oxímetro se correlacionavam com outras variações medidas na polissonografia, que envolvem estágios do sono, né? Sobrecarga cardíaca, né? Duração das apneias, tá? E intensidade das apneias. Então, o Biologix desenvolveu um algoritmo onde ele acumulou esses dados e, através de inteligência artificial, medindo apenas o oxigênio do paciente, com um oxímetro de alta precisão, não é qualquer oxímetro, esse algoritmo é capaz de estimar os demais dados que a polissonografia estima, né, na vida real, e o Biologix faz uma estimativa baseada nos dados acumulados do algoritmo. A Lu está perguntando, né, se o aparelho intraoral pode ter consequências ortodônticas a médio e longo prazo, né? E a questão dos desgastes dos incisivos.
Isso é uma boa pergunta, né? E a gente aprofunda isso dentro, né, da nossa metodologia, que é a gente não sabe nesse teu paciente, Luciana, como que era a estrutura dentária dele prévia e a estrutura periodontal. O paciente precisa ter uma boa estrutura periodontal para que ele não tenha movimentações, né? E o aparelho ele tem que encapsular as duas arcadas, né? E também, algumas vezes, o paciente já apresentava desgastes prévios e ele faz movimentos de bruxismo e de ranger os dentes durante o dia, o que acentua também os desgastes, né? Existe também uma situação em que o paciente pode desenvolver um desconforto na ATM, né? E aí tem protocolos de manejo clínico para isso também, tá? O Biologix, sim, todo mundo vai poder, todo cirurgião dentista pode comprar o Biologix, tá? E na aula 3, que eu vou falar mais detalhes sobre o Biologix, eu vou mostrar para vocês que, inclusive, o Biologix, a gente vai poder incluir o exame no tratamento do paciente, tá? Então, ao invés do paciente fazer a polissonografia, por exemplo, ele vai fazer o Biologix e você vai, obviamente, cobrar, né, pelo exame, tá? E também na aula 3, a gente vai detalhar, né, bastante, eu diria, os tipos de aparelho. O pessoal está perguntando do Miasa, né, e de outros aparelhos. Eu gosto de vários aparelhos e existem várias alternativas. Tem os aparelhos que eu mais me identifico, tá? E eu gosto de aparelho rígido, certo? Não gosto de aparelho que não seja rígido. E isso a gente vai detalhar também mais na aula 3. Um pequeno percentual de pacientes tem uma obstrução mais alta, né? E o ronco tem uma origem mais nasal. E existe esse aparelho muito simples de análise da capacidade nasal do paciente para você descartar os pacientes que possam ter obstruções nasais e que não teriam um bom resultado com o aparelho, tá? Então, são testes simples, são coisas práticas do dia a dia que a gente pode ter, mas que vão te posicionar em posição de destaque, né, no diagnóstico e na prescrição de tratamentos com resolutividade para o seu paciente, tá? Michele, funciona muito bem em pacientes com bruxismo, tá? Inclusive, o bruxismo, assim, o aparelho protege contra o bruxismo também. O que é interessante na definição e na escolha do aparelho é justamente você não ter o travamento da maxila e da mandíbula, porque elas não podem ficar travadas com a musculatura enrijecida. Então, o aparelho ele tem que permitir uma certa movimentação mandibular, justamente para não dar uma hipotonia e uma fadiga muscular, tá? Isso é extremamente importante, tá? Muito bem. O Cláudio perguntou quantos milímetros a gente faz de avanço. Claudinei, existe uma técnica específica, tá? Com um jig que a gente vai desenvolver, que a gente vai mostrar para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar, ó. Ó, aqui tá o Biologix, ó, que eu quero detalhar o Biologix na aula 3, tá? Porque eu vou mostrar, inclusive, laudos, tá? Ó, mas aqui tem o Biologix e ele funciona com o aplicativo do celular, tá? Ele vai se conectar com o aplicativo do celular do paciente, tá? E ele vem assim, ó. E a gente vai emprestar para os pacientes o Biologix e o paciente vai baixar no aplicativo dele e depois você recebe todas as informações. E aí vem um laudo, tá? Esse laudo, ele é cobrado, tá? Vem um laudo que pega todos os dados da oxigenação do paciente e transforma isso no algoritmo para estimar as outras variáveis de impacto na vida do paciente, tá? Como as variáveis de qualidade do sono, gravidade da apneia e todas as outras variáveis, porque esses dados são correlacionados, tá?
o que é importante, tem alguns detalhes importantes do Biologix, do aplicativo, da configuração, né? Do paciente estar sem esmalte, por exemplo, tá? Que a coloração do esmalte pode afetar, e outras questões que eu vou detalhar tudo na aula 3, tá? Odontopneia é super interessante, porque também permite o movimento mandibular, tá? Acho interessante também. Todos os aparelhos que permitem, né, essa flexibilidade do movimento mandibular, eles são extremamente interessantes e válidos, tá? E relativamente até confortáveis para os pacientes, né? Acho importante ressaltar, né, pessoal, os impactos que, que o tratamento ou a doença, né, do sono e da apneia obstrutiva causam na vida das pessoas, tá? Deixa eu colocar aqui. Gente, o paciente vai usar o aparelho intraoral para sempre. O aparelho intraoral funciona como um óculos. Ele colocou, para de roncar. Tirou, volta a roncar. Só que, no nosso método, como que a gente preconiza? A gente preconiza o tratamento de 6 meses, tá? Esse tratamento de 6 meses envolve a sequência. Você vai fazer a primeira consulta, você vai fazer toda a anamnese, a solicitação dos exames, você vai fazer a segunda consulta, que é a consulta de retorno, onde você vai fazer a análise dos exames com o paciente e a apresentação do plano de tratamento, e você vai aprender como cobrar a primeira consulta, como cobrar a segunda consulta. Aí você viu que o paciente tem indicação para você tratar, você vai escanear ou moldar, vai fazer o registro da mordida construtiva usando o GIG de avanço, tá? E aí você vai instalar o aparelho algum tempo depois. Eu vou recomendar, eu recomendo o meu laboratório, né, que eu trabalho em São Paulo, que eu gosto muito, que é o laboratório Kion, tá? Vocês vão ver que na aula 3 eu vou detalhar mais questões sobre isso. E aí você vai ver o paciente uma vez por mês para você ir construindo a posição de avanço junto com o paciente, tá? Nessa construção de posição de avanço máxima, você vai usar o Biologix mais algumas vezes para você monitorar a evolução do paciente, tá? Até você, usando o Biologix e usando a mensuração da mobilidade articular que cada paciente tem, e isso tem a ver com o tamanho mandibular, com o overjet do paciente e com a anatomia da ATM, você vai vendo os resultados que ele vai tendo com o Biologix até você parar de ativar o aparelho e definir que o paciente chegou no avanço suficiente para ter qualidade de sono e para ter qualidade de vida e preservação da vida dele. Esse tratamento ele pode durar de 3 a 6 meses. Depois disso, ele volta, tá? Depois disso, ele volta a cada 6 meses, tá? Para fazer uma revisão clínica com você. E isso já está protocolado, combinado e vendido desde o início. Quando ele vem para a revisão clínica, você analisa o aparelho, você faz uma higienização especial do aparelho. Eu coloco o aparelho na minha cuba ultrassônica com um líquido desencrustante especial, né? Eu passo produtos especiais de higienização, antibacterianos, troco a caixinha do aparelho, a gente passa um odorizador especial, né, de menta na caixinha, a gente faz todo um carinho no aparelho dele, faz um polimento na resina, né, dentro do nosso pequeno laboratório, e faço uma análise clínica para ver se o paciente não está desgastando dentes, ou se o paciente não está tendo movimentações dentárias, para ver como que está a evolução, e ele vem de 6 em 6 meses. A cada 4 ou 5 anos, o paciente faz um novo aparelho. Eu já tenho pacientes que já estão no terceiro aparelho. E quando você dá o exemplo, tá? Que o aparelho é como um óculos, tá? Que o aparelho funciona como um óculos, ou seja, a cada 3, 4 anos ele tem que fazer um novo.
O paciente entende que isso funciona bem, tá? O paciente entende que isso funciona super bem. Sobre o laboratório, o preço do aparelho, isso é bem interessante. Quando você entende da polissonografia, quando você mostra para o paciente o diagnóstico, o tratamento, a complexidade, a gravidade, quando você sabe ler uma polissonografia ou interpretar um exame radiográfico e um exame do sono, e você prescreve um tratamento de 6 meses, você está vendendo um serviço, um diagnóstico, uma inteligência ao seu paciente. Quando você se preocupa em moldar, escanear para fazer a plaquinha, você tem chance de prescrever o tratamento errado para o paciente errado, e você não está sendo um profissional da saúde, você está sendo um fazedor de placa. Eu sei que nem o Marco nem a Tereza, né, tem essa intenção, não são assim, mas eu estou fazendo uma ressalva para quem estiver observando o preço do aparelho, né, e pensando que legal, o aparelho então custa R$800, então eu vou cobrar R$1.000 e vou fazer o tratamento. Não, você não é o vendedor de plaquinha nem o vendedor de aparelho, você é como um médico, você não está vendendo a lâmina de bisturi, nem o papel do seu receituário. Você está vendendo a sua inteligência, o seu diagnóstico, o seu planejamento, a sua responsabilidade em tomar a decisão de tratar. E a responsabilidade em prescrever um tratamento que pode salvar a vida de uma pessoa, ou não, tá? Então, muita atenção, tá? Muita atenção na seriedade em nós, cirurgiões dentistas, não nos comportarmos como barbeiros, né? O problema da nossa profissão é a origem lá do barbeiro, que a gente quer tapar o buraco e moldar e mandar fazer a plaquinha no protético, né? E não é isso, de forma alguma, jamais, né? Que a gente deve fazer. Não existe, Vanildo, cura. Não, eu sei, Marcos, eu sei. Eu sei, querido, eu sei de tudo isso. Eu sei, eu conheço vocês, eu sei. E tá certo. E o Biologix custa isso e o aparelho lá no laboratório também algo em torno disso. E tá tudo bem, não há problema algum em a gente divulgar o preço dos nossos materiais, porque a gente está aqui entre colegas. E tá tudo maravilha. E o que é mais valioso, né, é o nosso serviço, que é a nossa ideia, né? Exato, que é a nossa ideia que dentro do PD é o nosso serviço, tá bem? Então, isso que eu tô lembrando aqui o pessoal, né? Lembrando o pessoal. Uma coisa importante, olha só, não tem cura, Vanildo, realmente. Não existe a cura do ronco, tá? A cirurgia, tecnicamente, seria uma cura, mas ela é indicada em alguns casos específicos. Tem cirurgias ortognáticas, cirurgias de tecido duro, né, que seriam ortognáticas, e cirurgias de tecido mole, que é a uvulolaringoplastia. Controversas, com pós-operatórios difíceis, indicadas em alguns casos. Mesmo assim, tem muito paciente que não quer, né, passar por uma cirurgia. As quedas hormonais, elas afetam e tendem a aumentar o ronco, até porque predispõem também, né, para uma flacidez muscular, uma flacidez de colágeno, um acúmulo de tecido adiposo na região da orofaringe. E pode acontecer da mulher ter ronco, sim, e na mesma gravidade ou até maior que o homem. O ronco não é uma exclusividade masculina, ele é mais prevalente no homem, porque o homem tende a ter o acúmulo de tecido adiposo na região, mas como a gente viu, o tecido adiposo não é o único fator etiológico, né? Os pacientes que utilizam fazem tratamento ortodôntico com alinhadores, é uma excelente pergunta, Elias. Olha só. Existem muitos pacientes que me procuram para tratar o ronco, só que eles têm más oclusões severas. E aí o paciente começa a ficar em dúvida na primeira e na segunda consulta se não seria o caso de ele tratar a má oclusão primeiro. Por quê? Porque o aparelho intraoral do ronco, ele engessa a posição dentária, né? Uma vez que a gente faz o aparelho tem
uma boa durabilidade e ele investe no tratamento, no seu serviço, né, no meu serviço, aquele aparelho vai durar ali 4 ou 5 anos, e se ele fizer qualquer modificação na posição dos dentes, o aparelho vai deixar de servir. E aí, o paciente às vezes começa a ficar num dilema: putz, será que eu vou direto curar, né, tratar o que me incomoda, que é o ronco, ou será que primeiro eu faço o tratamento da minha má oclusão para depois fazer o ronco, né? E aí o que é interessante é que com os wings, tá? Presta atenção que isso é algo que eu nunca falei publicamente, tá? O uso do Invisalign associado aos wings, que fazem um avanço mandibular, se o paciente for classe 2 dentária, você pode associar os wings e durante o tratamento ortodôntico, o paciente pode ter o benefício de reduzir o ronco, mas não resolver totalmente. Reduzir, tá? O acúmulo de gordura na barriga, sim, predispõe, né? Por que o acúmulo de gordura? Porque a gordura muda a posição da epiglote, tá? Quando a gente engorda para dentro. E a gordura acumula aqui na região da orofaringe e reduz a passagem do ar. Mostrei isso no início dessa aula. Eu quero só ressaltar 2 coisas aqui. Primeira, todas as aulas da semana do tratamento do ronco, apneia obstrutiva do sono, a primeira aula e a aula de hoje, ficam gravadas na plataforma. Outra coisa, se você tem um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, um vizinho, um amigo que ronca, cara, aí sim que domingo às 10 da manhã você tem que estar comigo, porque eu quero que você comece a colocar em prática imediatamente. Primeiro, para salvar a vida dessa pessoa que está perto de você, que você ama. Segundo, se você está dormindo separado da sua esposa ou do seu marido, por isso, vocês têm que voltar a dormir juntos, porque a perda da intimidade, cumulativamente, é um fator importante e prejudicial nas relações. Segundo, é fundamental que vocês assistam às aulas gravadas que estão disponíveis na plataforma. Tá, eu quero que vocês vejam, por favor, os depoimentos dos pacientes que tem lá na plataforma, tá? Por quê, gente? Os depoimentos ali, vocês vão ver que tem depoimentos extremamente emocionantes. É um tipo de terapia que você coloca no seu dia a dia e que o seu consultório, tipo, dá um up, assim, em termos de percepção de gratidão de pacientes, tá? Em termos de percepção assim, por exemplo, eu trabalho com estética, com ortodontia, a gente sabe que a gente tem um upgrade legal, sabe? Que a gratidão, que a felicidade é legal. Mas o salto que o tratamento do ronco traz na vida da pessoa é muito significativo. É um tratamento que a parte braçal, a parte do manejo clínico manual, não é complexo, e o que é complexo, né, o que é importante, o que é relevante é o conhecimento intelectual que tem envolvido nisso. E é um tratamento que o nível de satisfação, o nível de gratidão, o nível de assertividade de resultado é super alto, é uma super tendência na odontologia. Coloca a pirâmide etária ali, que não rolou. Eu me preocupo demais, né? E teve uma colega que falou: que legal, o meu marido é médico, e ele falou que esse tratamento é o tratamento do futuro. Por que a gente fala o futuro? Olha como era a idade das pessoas na época que eu nasci, né? E olha como é a pirâmide etária hoje, tá? Então, ó, aqui é o ano de 1980. Eu não nasci em 80, nasci um pouquinho antes, né? A gente não precisa falar meu ano de nascimento. Mas eu olhei isso aqui e pensei, cara, o país era um país de jovens, né? Aqui tá um pouco. Tem como ampliar essa tela um pouquinho? Tá um pouquinho reduzido aqui. Mas essa linha verde aqui representa as idades. Essa linha verde aqui representa as idades aqui de 20
há 50 anos, tá? Olha o que aconteceu no ano 2000. Como a pirâmide, isso se chama pirâmide etária. Adultos, idosos e jovens, tá? Agora vamos olhar 2020. Olha isso, gente. Olha isso. Olha, acima de 40 anos, a quantidade de pessoas aumentando e diminuindo a quantidade de jovens, tá? Olha o envelhecimento da população batendo na sua porta. 1 em cada 3 pessoas roncando, tá? Por isso, então, que você tem que entrar nesse link que tá aqui, assistir a aula 1 e a aula de hoje, tá? Entender que o tratamento da odontologia do sono é o oceano azul da odontologia, é o seu dever como profissional da saúde. Ou você trata, ou você encaminha. Você deve incluir isso na sua anamnese para você salvar a vida das pessoas que estão na sua volta e dos seus pacientes também. É quase que uma obrigação, né? E como eu falei, a American Dental Association incluiu isso como um dever dos profissionais de saúde. Gente, muito obrigada pelo carinho e fiquem lá na nossa plataforma assistindo as aulas, deixando os comentários, veja lá o depoimento dos pacientes e fiquem aqui que eu vou rodar um vídeo para vocês.